Capítulo 1307. No meio da ilha primitiva, no mausoléu do Imperador das Trevas. Depois de mandar Bernadette embora, Roselle não caiu imediatamente em um sono profundo. Ele lentamente levantou a cabeça e olhou mais uma vez para a distância infinita. Acima da névoa cinza, Klein suspirou silenciosamente. Ele largou o cajado das estrelas e pegou uma estatueta de papel antes de sacudi-la. Com um som estrondoso, a estatueta de papel rapidamente engrossou e se expandiu antes de voar para o vórtice translúcido formado por símbolos misteriosos e ilusórios ao lado da cadeira do louco. Embora Bernadette já tivesse se mudado para a borda da ilha primitiva e Klein não pudesse mais ver a situação dentro do mausoléu do Imperador das Trevas através da luz de oração. No entanto, poderia usar o símbolo do louco que se fundiu com a figura de Roselle para manter uma conexão com o Imperador até certo ponto. Depois que a estatueta de papel passou pelo vórtice giratório lento, ela desceu para o mausoléu escuro que tinha uma fonte de luz desconhecida. Em seguida, transformou-se em humano em frente à plataforma central. O cabelo preto e os olhos castanhos deste humano eram um pouco semelhantes aos de German Sparrow, mas não tinha características bem definidas. As linhas de expressão não eram profundas o suficiente e sua postura não era fria o suficiente. Havia também certas diferenças em suas características faciais. Seu queixo e barriga tinham uma pequena quantidade de gordura induzida. Era a aparição original de Klein como Zhou-Mingrui, o Zhou-Mingrui que esteve pendurado dentro do castelo de Sefira por milhares de anos ao lado de Roselle Gustave, Huangtal. Roselle não ficou surpreso com sua aparência. Com uma mão no apoio de braço, ele se inclinou ligeiramente para a frente e disse: "Você está aqui." "Estou aqui." Klein assentiu indiscernivelmente. "Você não deveria estar aqui." Roselle suspirou. "Eu já estou aqui." Klein participou muito naturalmente da conclusão do meme de um popular romance chinês de Gulon. Tendo confirmado completamente as origens do sujeito à sua frente, Roselle voltou à sua postura normal sentada, rindo ao dizer: "Originalmente planejei perguntar de onde você é para ver se há alguma necessidade de discriminação regional 1, mas depois de pensar um pouco, não há necessidade disso. Somos todos miseráveis anacrônicos sem casa." Sem esperar pela resposta de Klein, a voz do imperador afundou quando ele perguntou: "Você sabe a verdade sobre o Apocalipse?" "Sim." Klein assentiu levemente. Roselle continuou perguntando: "Você sabe que esta é a Terra?" "Sim." Klein respondeu francamente. Quando Roselle ouviu isso, ele riu de forma autodepreciativa. "Você realmente aprendeu sobre isso tão cedo." "Só ousei confirmar isso depois que fui à Lua e vi a verdadeira aparência deste planeta lá do alto." Neste ponto, o imperador suspirou e disse: "A Lua é bizarra." Senti claramente terror, mas nem sequer considerei a possibilidade de ser corrompido. Então, tornei-me cada vez mais louco. No entanto, ocasionalmente ganhei um certo nível de clareza a partir das opiniões das pessoas ao meu redor, mas não me atrevi a escrever isso no diário naquele estado. Tive medo de expor segredos e perder minha última chance. Acabei decidindo usar todo o trabalho que fiz anteriormente para mudar para o caminho do Imperador das Trevas. Além do apocalipse iminente, com aqueles na sequência 0 sendo os únicos capazes de proteger as pessoas que desejam proteger, eles podem escondê-las em outros planetas do vasto universo e usar as autoridades correspondentes para reconstruir um conjunto de ordem para os humanos sobreviver em terras desoladas. Eu também vi a esperança de escapar da minha corrupção, usando a habilidade do Imperador das Trevas de ressuscitar. Enquanto eu me tornasse um sequência 0, Imperador das Trevas e fosse realmente morto depois de ficar meio louco, eu teria a chance de ressuscitar no mausoléu ou no mundo astral.
Quando isso acontecesse, o que retornaria para mim seria uma pura singularidade e 3 características de Beyonder da sequência 1. Eu não ficaria contaminado nem conteria uma loucura incontrolável. Falando nisso, eu usei o eterno sol ardente e o deus do vapor e da maquinaria até certo ponto naquela época. Mas o horror dos imemoriais excedeu em muito a minha imaginação. Acompanhando meu renascimento estava uma nova vida de corrupção. Talvez apenas os imemoriais possam resistir aos imemoriais. Eu só poderia encerrar o processo de renascimento e viver uma existência tão ignóbil em meu mausoléu final para evitar que um imemorial usasse meu corpo para nascer no mundo real. Isso teria provocado um desastre devastador. Klein já adivinhou há muito tempo a condição do imperador Roselle com base no que ele sabia e no que acabara de acontecer. Ele não ficou nem um pouco surpreso quando respondeu calmamente: aquela que corrompeu você é chamada de deusa mãe da depravação. Ela enfeitiçou muitos crentes como a personificação da lua primordial. As características faciais que apareceram vagamente no rosto de Roselle mudaram imediatamente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: eu conheço a lua primordial, mas não sabia que seu verdadeiro nome honroso é deusa mãe da depravação. Agora que penso nisso, minha descoberta do pedido de ajuda do Sr. Porta pode não ter sido uma coincidência. Ao ouvir isso, Klein ficou alarmado. Ele imediatamente se lembrou das situações que aconteciam fora da ilha. Ele teve algum tipo de premonição sobre o que o imperador Roselle estava prestes a dizer. Roselle riu e suspirou. O maior problema na primeira metade da minha vida foi que eu estava muito confiante. Sempre tive a sensação de que poderia recarregar um arquivo salvo e refazer as coisas. Não prestei atenção suficiente aos detalhes. Naquela época, Green foi corrompido pelos estranhos poderes desta ilha. Ele voltou aqui depois de morrer e recuperou uma nova vida. Não é esta a influência da lua primordial? Depois de terminar todos os tipos de investigações e fazer as purificações correspondentes, senti que estava bem. Mas, na verdade, o destino pode ter sofrido uma pequena mudança naquele momento. Isso resultou em eu encontrar o Sr. Porta mais tarde, e fui lentamente guiado até a lua por ele. Você não pode culpar o Sr. Porta. A condição dele pode ser pior que a minha. O imperador quis dizer que foi alvo da deusa mãe da depravação no momento em que descobriu esta ilha primitiva? Klein suspirou. Naquela época, quem imaginaria que o problema seria tão sério? Antes da sequência 2, compreender o cosmos e os imemoriais levava a uma corrupção terrível. E sem entendê-los, não seria possível determinar com precisão a gravidade do problema, ou que tipo de trabalho seria necessário posteriormente quando confrontado com determinadas situações. Isso fez com que Roselle tratasse esta ilha primitiva como sua base secreta, portanto, não informando existências que tinham o direito de compreender as divindades exteriores, os imemoriais e o cosmos. Isso mesmo, Roselle parecia muito satisfeito por ele ter cometido um erro que quase qualquer um cometeria. Ele então disse: naquela organização antiga e secreta, quase não havia menção aos imemoriais ou às deidades exteriores. Naquele momento, Roselle parou por um momento antes de dizer: você deve ter lido meu diário. Você deve saber o que a organização antiga e oculta representa. Klein assentiu. Eu sei a qual organização se refere. Eu nunca esperei que você não ousasse mencionar o nome da organização depois de ter o nível de sequência 0. Tenho uma sensação incômoda de que ele não é simples. Ele pode ter uma compreensão das deidades exteriores que excede em muito a nossa imaginação, então é melhor ser mais cuidadoso. Afinal, não sou um verdadeiro Deus completo da sequência 0. Depois que Roselle disse esta frase simples, suas sobrancelhas franziram de repente. Quanto do meu diário você leu?
Se a atmosfera não fosse tão pesada e triste, Klein definitivamente acharia irresistível responder com: o sabor de uma demônia não é ruim, como forma de provocar seu companheiro terráqueo. Finalmente, ele respondeu calmamente: bastante. Depois de dizer, acrescentou casualmente: até encontrei algumas cartas de blasfêmia. Quais? Roseli deixou escapar. Klein controlou a expressão da estatueta de papel acima da névoa cinza e disse em tom neutro: Imperador das Trevas, Tirano, Sacerdote Vermelho e o Louco. Roseli exalou quando a leve ruga em suas sobrancelhas diminuiu. Felizmente, não é a carta da demônia, a lua e a mãe. Você mesmo tinha que mencionar isso. Klein não respondeu enquanto olhava para o imperador sem mudar de expressão. Depois que Roseli disse isso, percebeu algo e tossiu apressadamente. Bem, nós assistimos à TV, então você deve saber muito bem como é normal um travesti. Enquanto falava, tossiu novamente e suspirou. De qual caminho você é? Vidente, Klein respondeu sucintamente. Roseli imediatamente ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, ele disse: infelizmente, se tudo estiver bem e operante, você deveria conseguir retirar uma televisão de tela grande e um console de videogame do vazio histórico. Podemos conversar enquanto jogamos. Esse é um sonho de nós, homens. Infelizmente, não há eletricidade. Preciso contar com você para inventá-la. Klein não expressou seus pensamentos. Ele manteve o tom e disse: espero que esse dia chegue. Então, ele puxou o assunto de volta aos trilhos. Estou muito curioso para saber por que a carta de blasfêmia que você criou não pode nem ser encontrada pelas divindades. Tal nível de anti-adivinhação e anti-profecia é incrível. Roseli imediatamente riu. É porque o conhecimento pode trazer poder, e o poder também pode conferir conhecimento. Esta é a autoridade de um imperador do conhecimento. Depois que infundi poder na fórmula da poção dos 22 caminhos, elas naturalmente produziram os poderes de convergência entre as características de Beyonder. Elas também ganharam efeitos anti-adivinhação e anti-profecia até certo ponto. E então, enquanto ele falava, Roseli fez uma pausa repentina, como se tivesse percebido que algo estava errado. Depois de 1 ou 2 segundos, ele disse com uma voz etérea: a criação da carta da blasfêmia foi 1 ano antes de eu realizar o ritual do Imperador das Trevas. Naquela época, eu já havia sofrido a corrupção da lua primordial e não tive a compreensão correspondente na maior parte do tempo. Por que as 22 cartas não podem ser encontradas pelas divindades? Ao ouvir essa pergunta acima da névoa cinza, o coração de Klein apertou quando sentiu o couro cabeludo formigar novamente. Sem esperar pela resposta da estatueta de papel, a voz de Roseli aumentou de repente, trazendo consigo um medo indescritível. Não junte as 22 cartas. Tenha cuidado com a carta à mãe. Essas 2 frases ecoaram por muito tempo no interior do mausoléu do Imperador das Trevas. Nota: 1. Algo comum na China. Em vez de serem racistas, desprezam as pessoas das regiões mais pobres. Ponto.